Alô, seguidores da RDK, estamos de volta para mais um programa Lauri, Conversa com Lauri Dudes. Uma vez era Conversando com Amigos, né? Mudamos um pouco o nome só para não ficar meio restrito. Com o patrocínio, com o apoio do nosso amigo Eduardo, da Carson Veículos, que tem apoiado o nosso programa, nos dado uma força, que é uma revenda de carros de Lajeado há 16 anos no mesmo espaço, no mesmo lugar, ali pertinho, na subida da montanha, pertinho da IMEC da montanha. O Eduardo tem uma revenda muito conceituada. Se você estiver querendo trocar de carro, dá uma passadinha lá, conversa com o Eduardo que ele arruma um carro para você. Se ele não tiver, ele acha. E hoje, no nosso bate-papo, convidamos um amigo que a gente conheceu há bastante tempo, já primeiro no futebol, depois trabalhamos um pouco junto no restaurante Tombado. Exatamente. E é um cara que tem muitas histórias para contar. Leandro Tomé, mais conhecido por Tomé. Tomé é mais popular, né, Lauri? Tudo bem contigo? Lauri, é uma satisfação estar aqui, tá? Te ver em mais uma frente, porque a gente já te viu atuando em vários segmentos aí, né? Então, a gente está acompanhando o trabalho de vocês aí, bacana, da RDK, da Rádio I, aí, o pessoal que está nos escutando, né? É um prazer estar aqui, nesse bate-papo. Que bom. Leandro, a gente sempre começa um bate-papo assim, o cara falar um pouquinho das origens dele. Conta para nós onde o Leandro nasceu, como é que foi a infância dele, como é que era a tua família, um pouquinho sobre a tua vida lá do comecinho. Lá. Desde o comecinho. Eu sou natural mesmo de Porto Alegre, tá? Mas, tu nasceu em Porto Alegre, achei que tu tinha nascido Não, aqui. nasci em Porto Alegre, mas me considero lajadense porque eu vim com 6 anos de idade e a família se mudou para Lajeado, tá? Meu avô, José Vitor Tomé, vocês, talvez muita gente conhece ele aí, eles tinham uma indústria metalúrgica em Porto Alegre e uma madeireira em Ibirubá. Faziam os cabos e as partes de ferramentas, a parte de madeira era feita lá em Ibirubá. Então resolveram juntar esse caminho aí, né? Surgiu a oportunidade de vir a Lajeado. Nós somos o pioneiro ali do distrito industrial, que era para ser ali, né? Depois mudou para o diretor e já foi adiante. Né? Isso, nós somos os primeiros a se instalar ali. Logo em seguida veio a Balas Florestal, né? Que hoje ela comprou também, encampou ali a área da Serra Zema, né? A antiga Serra Zema. Então eles vieram para Lajeado para unir, então a metalúrgica e a madeireira lá de Ibirubá, no meio do caminho, escolheram Lajeado e desde lá nós estamos morando aqui. Nesse período aí, assim, Lauri, eu ainda fui morar um tempo em Cruzeiro, que eu acho que foi lá mesmo que nós começamos a conhecer no interior do futebol amador, no interior de Cruzeiro, também. Futebol de salão lá em Cruzeiro, que era forte na época, né? Sim. E, então eu fui morar um tempo lá, o pai tinha uma chácara ali em Cruzeiro, na Cascata, em Cruzeiro, né? E depois voltei para Lajeado. Casei, eu voltei a morar em Lajeado. Então fiquei boa parte da minha vida morando aqui em Lajeado. E a tua infância? Foi uma infância boa? Foi divertida? A gente sempre gosta um pouco de contar da infância da gente. Foi. A gente tem... infância... Eu acho que é a melhor parte da vida, né? A nossa infância... É verdade. Eu adoro conversar sobre isso, sobre o passado. Infância e adolescência também, né? Então, depois começam os problemas, né? Daí sim. A coisa muda um pouco. Mas e aí tu estudou aonde? Aqui em Lajeado eu comecei estudando era Irmã Branca ainda, né? Aliás, lá era Grupo Florestal, né? Depois virou Irmã Branca, no qual minha mãe até foi professora e virou diretora também lá. Sim. E aí depois fui pro Castelinho. Estudei uma boa parte lá no Castelinho. Terminei o 2º grau lá em Cruzeiro, porque eu fui de muda para lá, então eu estudei também no João de Deus. Isso me deu, assim, ampliou as amizades, né? Porque eu tinha uma turma aqui de Lajeado, convivia aqui, de repente lá em Cruzeiro, a gente vai fazendo outros amigos, né? E até acabou casando com uma cruzeirense. Uma cruzeirense, exatamente. E o futebol? Sabe que o Tomé era metido no futebol, né? Então, isso é... aí a gente se conheceu mais ali no Tiricaça, depois jogando. No Tiricaça. E tu jogou também nos Amador aí? Eu joguei um pouquinho no Amador no Cruzeiro,
só no futebol de campo, só no Cruzeiro, né? Uhum. Tiricaça, mini futebol. Mas o que eu gostava mesmo de jogar era futebol salão, sabe? Futebol salão é o que eu mais gostava de jogar. Mas aí, né, a gente vai ganhando peso, o impacto do salão, a estrutura já não aguenta, os joelhos, e a gente foi parando. E hoje é só o mini futebol lá no Tiricaça mesmo, de brincadeira, né? Sim, que bom que tu ainda consegue, eu já não posso mais faz muito tempo. Já, todo mundo diz, eu tenho meu tio, João Batista Loureiro, que é médico, sempre diz, muda de esporte, faz outra coisa, mas a gente gosta, né? Então, quanto que dá, a gente vai levando ele. Sim. Na brincadeira. Tá, o Leandro aí, e a parte profissional, tu começou em que ramo? Pois é, eu comecei na indústria do meu avô, né? Com 14 anos, que na época podia... Que era uma indústria de serras, né? Era serras, serrotes, ferramentas em gerais, assim, né? Comecei lá com 14 anos, tá? Na época a gente podia trabalhar, ter carteira assinada desde os 14 anos, né? E foi uma baita experiência para mim, no sentido de que o meu avô sempre tinha aquela ideia assim, não, vai entrar aqui, não vai ser tu vai ganhar um empregozinho no escritório, na mamata, não. Tem que conhecer toda a indústria, sabe? Então a gente comecei dentro da indústria, trabalhando nas máquinas lá e fiquei um bom tempo lá dentro, conhecendo todas as máquinas, tanto na metalúrgica como na madeireira. Depois o meu tio, que tu também deve conhecer, o Mengo, também era dos tempos do futebol, tu deve conhecer, né? Então o Mengo na época ele era o responsável pelo setor de pessoal, não era RH na época, né? Era setor de pessoal. E aí ele me chamava para ajudar ele lá, dar um auxílio no serviço que ele tinha para fazer, porque não era puxada. Na época a empresa ali tinha uns 200 funcionários, tá? Então era tudo feito à mão, né? Não tinha computador e coisa. Então ele me chamava para ajudar. E aí eu comecei a ir para a parte do escritório, então, e mais nessa área aí me interessei por programação, por informática. Entrou o primeiro computador na empresa naquela época, e aí eu comecei a me interessar por programação. Então, o meu segundo passo foi trabalhar com informática. Nós desenvolvemos sistemas, né? Sim. Eu junto com meu cunhado na época, e aí nós vendíamos sistemas de faturamento, de folhas de pagamento, aqueles controles gerenciais, né? Aí a empresa com o tempo foi se dividindo, né? A empresa houve umas divisões familiares, assim, foi dividindo a empresa, a sociedade, e também ela sofreu muito com a entrada na época dos produtos chineses, né? Isso aí prejudicou muito. E uma visão do meu avô era fazer, hoje se tu vai aí para o interior, tu encontra ferramentas da Serra Zemo em condições de usar. Tá? Com certeza. Fabricar qualidade. Exato. E aí entrou, vamos dizer, uma linha diferente, que a visão era usar uma, duas vezes e tu adquire outro com um preço muito inferior, né? E a empresa não se adaptou a isso. E aí, então, mais as divisões societárias, acabou que ela foi enfraquecendo, né? E aí nós tivemos que, vamos procurar outro ramo aí, né? Vamos adiante. Eu fiquei um bom tempo com a informática, doutoria, desenvolvendo sistemas, né? E depois acabei fazendo uma coisa que eu me lembro que a Gerdau sempre oferecia para cada metalúrgica do meu avô para que ele botasse uma revenda de ferro, porque já trabalhava com eles, com muito produto deles e tudo mais. E aí surgiu essa ideia, vou botar uma distribuidora, eles vieram também falar comigo, botar uma distribuidora de ferro. Então fiquei alguns anos com uma distribuidora de ferro, lá na montanha, era Distriferro, né? E meio a isso, nesse tempo, surgiu o Projeto Canadá, que partiu hoje a minha ex-esposa, né? Ela era professora de inglês e ela queria ter uma experiência fora, num país que falasse inglês. Aí eu dei duas opções para ela, né? Eu disse, olha, estudei ali os países que eu me interessava um pouco, eu disse, olha, me interesso em ou Austrália ou Canadá. Tá? Os Estados Unidos, eu não sei porquê, eu não simpatizei assim, querer ir para lá. Mas para o Canadá, sim. Aí ela começou a fazer lá os trâmites todos para a gente poder ir para o Canadá como cidadão, né? Como virar cidadão canadense também, ganhar cidadania. E acabamos indo para o Canadá. E aí a coisa também foi. Eu fiquei o primeiro ano lá, na verdade, gerenciando ainda a minha empresa daqui. Na época era por Skype, né? Então eu tinha esse recurso de Skype para poder se comunicar aqui. E meu pai ficou controlando um pouco para a minha empresa e eu gerenciando de lá. Então eu fiquei o primeiro ano praticamente fazendo isso.
Depois eu acabei voltando para cá, porque o pai não queria continuar ali, a gente fechou então a empresa e voltei para lá. Aí fiquei mais o período todo que precisava para adquirir a cidadania, né? E aí eu cheguei lá, naquele período, pô, agora tem que trabalhar, né? Que não tem mais empresa aqui, o que é que vamos fazer? Aí eu comecei, coisas que eu aqui nunca tinha feito, mas um amigo meu lá disse, não, disse que tu sabe, vamos lá, né? Então eu tinha um cara que fazia, instalava gessos nas garagens, nos basements das casas lá, e ele, vamos trabalhar comigo, vamos lá, a gente instala o gesso, e tu pinta e coisas, vamos lá, vamos ver o que que dá. Caramba, trabalhei um tempo com ele, depois eu fui trabalhar em construção também, que lá as casas, tirando a basezinha de baixo, é tudo na base de madeira, né? Então fui trabalhar em construção, era um pessoal, eram sócios, um era uruguaio, o outro era mexicano, quer dizer, o que tu menos encontrava lá quase era canadense, né? Sim, muito estrangeiro. É, muito, muito estrangeiro. Então a gente começou a trabalhar na construção, pintura, fiz muita pintura lá. E aí, por fim, eu fui trabalhar numa empresa de motorista que estavam precisando de alguém para dirigir, eles tinham uma Ranger manual. E tinha uma dificuldade lá de achar gente para dirigir um carro manual. A maioria automático, né? E puxar um reboque, né? Como eu gostava das pescarias, estava sempre com o barco do pai para lá e para cá, né? Eu disse, vamos lá. Então, tinha experiência já. Ganhei o emprego, vamos dizer assim, lá por dirigir um carro manual. Eu fiquei uns 2, 3 meses ali com eles, naquilo ali, eles já me passaram, me ofereceram um caminhão enorme lá para mim. Não, vai dirigir aquele caminhão lá. Eles gostam do serviço dos brasileiros lá. E eu disse, na minha carteira não dá para isso, né? Aqui no Brasil não dava para dirigir um 608, tinha mudado a direção. Ele olhou lá e disse, não, mas dá sim, só tem que fazer um curso de freio a ar, etc. Fiz e já estava lá dirigindo aquele caminhão, até a hora de vir embora eu estava dirigindo com eles. Era uma empresa muito bacana, os caras me deixaram portas abertas, se quiser voltar. O primeiro lugar para mim bater lá no Canadá é na empresa deles, sabe? Então fiz uma amizade também bacana lá com o pessoal. Foi uma experiência bem boa. Lá realmente dizem que lá não falta trabalho. Não falta não. Quem quer trabalhar lá, olha, tem boas oportunidades. E aí voltando para cá, tentei não botar um negócio de novo, tentei ir para o ramo de representação, mas é uma coisa meio difícil do início. Do início, né? Eu sei que eu já trabalhei nisso. E no fim surgiu a oportunidade de adquirir um restaurante lá e fui pro ramo. Mas antes disso, tu tem outros restaurantes que tu trabalhou. Sim, trabalhei também, histórias. Exatamente. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Canadá. Quero saber de ti como é que é viver no Canadá. E eu quero mandar um abraço aí para alguns seguidores aí, porque a gente está com seguidores em toda parte desse Brasil afora. A gente está até surpreso com as dimensões que a coisa está tomando, né? Por exemplo, tem o Milton Roque da Silva de Estrela, José Felipe Rames de Capitão, Elis Regina de São Lourenço do Sul, a Sola Lourdes de Casca e a Maria Queza de Marília, São Paulo. São alguns dos seguidores que seguem a gente. E lembrando do nosso patrocinador, do nosso apoiador, o Eduardo Chimia, lá da Carsul Veículos, que é um cara, sabe que o Eduardo um dia me surpreendeu, eu entrevistei ele aí, na hora ele pediu se eu tinha patrocinador, ele disse que não, então agora tu tem. Olha aí, viu? Aí o Eduardo é um guri muito gente fina, eu gosto muito dele, não sei se tu conhece ele. É um guri que se criou dentro do Lajadense quando eu estava lá. E era um guri que tinha tudo para dar errado e hoje é um empresário renomado, vice-presidente da ACIL, né? Ele e um empresário de respeito. Então eu tenho muita admiração por ele, pela forma que ele já teve problemas também na vida, já quebrou e já levantou, então eu sempre digo, quem quer comprar um carro, vai lá no Eduardo, conversa com ele é muito flexível e é um cara que está 16 anos no mesmo lugar, né? Então vai lá, dá uma chegadinha, conversa e comece o 24 com um carrinho novo. E a gente volta em seguidinha.